Ei, você por aqui? Que bom! Bem-vindo ao podcast Keila, conta que eu te escuto. Um jeito diferente de você ouvir as suas histórias dos didáticos e paradidáticos. Então, clica que lá vem história! Pode deixar. Você pediu, então eu vou contar. Temporada 1, Além da Magia, episódio 11, O Convite. Pedro meneou a cabeça. Já ouvira falar antes sobre a Bíblia, mas nunca folheara uma antes. Seus pais tinham padrões morais aceitáveis, até mesmo faziam constantes obras de caridade. Nunca disseram não acreditar em Deus, mas também nunca se esforçaram para dar qualquer tipo de ensino religioso dentro de casa. Então, esforçou-se para dizer: esta Bíblia é aquela? O livro das igrejas? Pedro parecia estar procurando as palavras certas para a pergunta. Exatamente, só que ela dá outro nome para o que você chama de magia. E qual é o nome, senhor José? Milagre, Pedro. Milagre. O senhor José sorriu paternalmente. A Bíblia chama essas coisas incríveis de milagres. Esse Jesus sobre o qual eu li, Pedro folheou o grande livro como se fosse encontrar o nome em todas as páginas. Esse Jesus também é o Jesus das igrejas? Sim. Mas ele não casou com Maria Madalena? O velho homem não conseguiu conter a gargalhada. Onde você leu essa barbaridade, Pedro? Ora, num dos livros que tenho. Numa ficção, né? O senhor José inclinou-se para a frente. Sim, é uma ficção, mas baseada em documentos. Ah, claro, o senhor José encostou-se novamente na cadeira. Que documentos? Aí já não sei. Você acredita então na ficção baseada em documentos que você não conhece? Pedro pensou um pouco, olhou para o livro em suas mãos. Agora já não sei mais, confessou o garoto. Nunca tinha pensado dessa forma, pois quando eu li parecia tão certo, tão óbvio. Pedro respirou. Mas também não sei se acredito nesse Deus ou em Jesus. Olhe, Pedro, a simples existência desse livro chamado Bíblia no seu colo agora é uma prova da existência de Deus. Como assim? Você conhece algum outro documento que tenha durado mais de 3.500 anos e seja tão popular como a Bíblia? Pedro simplesmente meneou a cabeça negativamente. Pois então, o Êxodo e o Gênesis têm mais ou menos essa data. E o livro de João tem quase 2.000 anos. Deus preservou essas palavras até hoje para que eu e você pudéssemos partilhá-las. Mais que falar sobre todas as coisas do mundo, este livro fala sobre as pessoas. Fala de mim e de você, Pedro. Tiago entrou na sala justamente quando se fez o silêncio da afirmação de seu avô. Olhou para os dois, que estavam com uma expressão estranha, e cada um segurava uma Bíblia. Sentiu um nó no peito, pois não era todo mundo que aceitava sua religiosidade. Do que vocês estão falando? Perguntou Tiago com certo receio de obter a resposta. Sobre a Bíblia, respondeu Pedro. Você é cristão, Tato? Sou. A resposta não demorou um segundo para ser dada. Eu não sabia, por que você não me falou? Tiago teria 1 milhão de respostas para aquela pergunta, a maioria delas simples desculpas evasivas. Algumas preservariam com certeza qualquer ataque discriminador do amigo. Outras provocariam ainda mais discussões sobre o tema. Mas só havia uma resposta a ser dada a um amigo verdadeiro. Aliás, nesses 2 meses de amizade,
Tiago sentiu que ali estava uma pessoa que realmente poderia considerar um amigo. Sentou-se no sofá almofadado ao lado de Pedro. Fiquei com medo, confessou sem rodeios. Por quê? Quis saber Pedro. Porque sou de carne e osso. Tiago sorriu, tentando disfarçar o nervosismo. Pedro, não é fácil ser um garoto cristão. Na verdade, eu não queria ser diferente de todo mundo. Não queria ter que dar explicações sobre o porquê de eu não fazer determinadas atividades, sobre o porquê de eu não comer ou beber algumas coisas, ou de ter determinadas opiniões sobre certos assuntos. Mas Pedro olhou-se de soslaio para o Senhor José, assim meio de lado. Mas não é tão difícil ser como os outros. Sim, é sim, Pedro, suspirou Tiago. É muito difícil quando você considera estar certo e os demais errados. Não posso simplesmente negar tudo o que acredito. Eu não entendo. Pedro fechou delicadamente o grande livro em suas mãos. Tiago e o avô trocaram olhares. Até pareceu que compartilharam algum pensamento. E você quer tentar entender? Perguntou o Senhor José. A resposta demorou para vir. Pedro realmente não sabia o que dizer. Não era exatamente o que ele estava esperando. Sentia-se um tanto decepcionado, pois esperava ser aquela uma família de bruxos e não de cristãos. Mas, enfim, o que ele tinha a perder? Quero tentar entender, disse Pedro. Olhe, Pedro, disse o Senhor José, Tiago me contou que você gosta de histórias. Vamos marcar um dia e eu vou contar algumas para você. Estou vendo que você tem algumas ideias muito vagas sobre Deus e Cristo. Antes de qualquer coisa, será preciso você compreender quem é Cristo e, a partir daí, tudo será muito mais simples. O temor havia abandonado um pouco Tiago. Ele era um adolescente e adolescentes estão sempre temerosos de cometer alguma gafe, algum mico que os excluam da aceitação no grupo em que vivem. Apesar de ser jovem, ele tinha um coração firme em suas crenças. Havia sido educado numa família cristã e tinha muitos motivos, além da simples educação, para crer em Deus e ter fé em Jesus. Combinaram um dia à tarde daquela semana, a quarta-feira, e Pedro perguntou se podia trazer alguém junto. O Senhor José aceitou mais que satisfeito. Em seguida, Tiago e Pedro foram para a varanda da casa. Sentaram em confortáveis cadeiras de descanso e passaram a tarde jogando conversa fora. Tiago parecia muito à vontade e, na verdade, bem aliviado, pois Pedro em nenhum momento mudou sua forma de tratamento por saber que ele era cristão. Em certa altura da conversa, Nina apareceu onde eles estavam, rosto corado, cabelos desgrenhados e boneca velha nas mãos. Sentou-se no colo do irmão e ficou ali até a preguiça do despertar a abandonar por completo. À tarde fizeram mais uma refeição em que toda a família novamente se reuniu. É interessante ver todos vocês reunidos assim, cochichou Pedro com a boca cheia de pão integral. Meu pai não trabalha aos sábados. Foi difícil conseguir um emprego que permitisse isso, mas enfim, ele convenceu o patrão de que precisava desse dia para descanso e atenção para nós, respondeu-lhe Tiago baixinho. Às vezes temos programações à tarde na igreja ou meus pais saem para fazer visitas. Hoje decidimos ficar todos em casa para nos curtirmos um pouco. E assim foi. Nem parecia que fora daquela casa existia um mundo em movimento, shoppings abertos, carros transitando de um lado para o outro, estudantes assistindo palestras, pessoas trabalhando nas mais diversas atividades, viagens de negócios, enfim, o mundo continuava girando aos sábados. Ao terminarem o lanche, foram para a sala.
Ali conversaram em família e Pedro sentiu-se estranhamente inserido no grupo. O senhor Danilo fez uma série de perguntas aleatórias para ele, preferências, atividades sobre os pais, etc. E ele respondeu outras tantas. Também colocaram Nina no meio da sala e a ouviram cantar. Essa o Tato conhece, sorriu o senhor Danilo. Vai lá, filho, cante com sua irmã. Sem chance. Tiago ficou corado na presença do amigo. Essa eu tenho vergonha de cantar sozinho no banheiro. Ele está com a vergonha do Pedro, disse o avô. Vai lá, Tato, incentivou o curioso amigo. Tá bom, tá bom. Tiago se levantou e segurou a mão da irmãzinha, que sorriu faceira para ele. Dá o tom, maninha, disse sorridente. Cantaram fazendo gestos. Sou uma florzinha de Jesus, sou uma florzinha de Jesus. Abre a boquinha para cantar, feche os olhinhos para orar. Sou uma florzinha de Jesus, sim, de Jesus. Todos riram com fartos aplausos. Pedro ficou boquiaberto em ver o amigo pagar aquele mico na frente dele. Se você contar que viu isso, eu mato você, disse Tiago, sentando-se sorridente ao lado dele. Oh, não, exclamou ele, mas antes que pudesse impedir, sua mãe havia colocado no colo de Pedro um álbum de fotografias. Você me mata de vergonha, mãe. Esse do meio, a florzinha rosa, roxa, aliás, é o Tato. Ela apontou para uma foto. Mais de uma dúzia de crianças vestindo roupas coloridas e chapéus na forma de flores, com pétalas imensas, pareciam cantar. Sou uma florzinha de Jesus, lá no púlpito de uma igreja. Pedro não conteve a gargalhada. Pode rir, disse Tiago. É duro quando se tem 5 anos e os pais vestem a gente como se fosse um girassol roxo. Desculpa, Tato. Pedro enxugou a lágrima em um dos olhos, mas é cômico. Veja o resto. Gente, eles passaram uma meia hora rindo. Tinha foto da família inteira. As mais comuns eram das crianças vestidas com toalhas, imitando túnicas e turbantes. Dessa, Pedro riu muito. Havia outras fantasias no que pareciam ser eventos especiais. Noutras fotos, o senhor Danilo aparecia com o microfone na mão, falando para várias pessoas atentas. Havia até fotos do senhor José fazendo uso do microfone quando era visivelmente mais novo. Muito, muito legal, concluiu Pedro, fechando o álbum. Quando o sol estava para se pôr, o senhor Danilo foi até a outra sala e pegou uma das Bíblias. Ok, disse ele, vamos fazer o pôr do sol. Bem, entre nós está o amigo Pedro, que não conhece nossa religião. Portanto, eu explico que pôr do sol é como chamamos um culto familiar, feito para iniciarmos e encerrarmos o sábado, dia de descanso nosso. O garoto compreendeu a explicação e o senhor Danilo continuou. Pedro, é comum que cada um, no nosso culto familiar, diga um verso da Bíblia, mas notei que você não deve conhecer muitos. Pedro confirmou com a cabeça. Então, diga qualquer frase que venha ao seu coração, alguma coisa que seja boa e você deseje compartilhar. Todos olharam para ele enquanto revolviam a memória em busca de alguma frase. Seus olhos já haviam devorado linhas e linhas de muitos livros, porém, parecia que nada era útil para aquele momento. Ficou envergonhado com todos olhando em sua direção e sentiu-se como se estivesse vestido em uma roupa de florzinha, como viu nas fotos daquela família que aguardava sua frase. Pedro disse: Obrigado. Obrigado a todos vocês. Foi um dia muito gostoso.
Bom, uma história eu contei. E agora, aguardem o próximo episódio, 12 primeiras lições. Tchau!